Sejam bem-vindas, meninas que estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindas. Tudo bem, amor? Ó, a nossa live de hoje é sobre precificação, né? Um assunto aí que assombra a gente que trabalha com papelaria. Tem muita gente que tem dificuldade em preço, né? Cliente pede, faz um orçamento e aí quanto cobrar, né? Como fazer a precificação. E toda vez que eu abro caixinha de pergunta, aparece um monte de gente. Ah, tô fazendo um kit festa, quanto cobrar? Tô fazendo um bloquinho, quanto cobrar? Toda vez que eu gravo um vídeo no YouTube, eu coloco lá. E vocês podem ver lá nos comentários. Eu faço um bloquinho, por exemplo. Aí as pessoas vão lá e perguntam, ah, mas eu vendo por quanto? Por quanto eu posso vender, né? E eu sempre vejo essa pergunta e eu sempre respondo, você precisa saber quanto você gastou para produzir, porque precificação é diferente para todo mundo. Eu compro por um preço, você compra por outro preço, então não adianta eu falar para você que você tem que vender pelo mesmo preço que eu. Eu nunca falo isso, nem para as minhas alunas eu falo, porque eu posso estar prejudicando elas demais. Porque eu posso comprar por um valor mais barato, porque tudo que eu compro no atacado. Aconselho elas a comprarem também. Eu tenho CNPJ, então algumas coisas eu consigo comprar com preço de empresa, né? Então, às vezes o meu preço é totalmente fora do seu preço e eu posso te prejudicar muito e eu falo isso para elas. Quando elas me perguntam também por quanto vender, eu sempre falo quanto você gastou. Né? E aí eu ajudo, faço todo o processo. Quanto você gastou com folha? Quanto custa a sua impressão? E aí eu vou fazendo junto com elas o valor para elas fazerem certinho a precificação aí. Deixa eu ver aqui que eu vi uma mensagem. Taninha, Pri, fiz seus livros, amei fazer. O livrinho de atividades? Estou aqui no Chaveirinhos Post-it em produção, fazendo... Ah, que delícia! Chaveirinho Post-it é um amor. Ah, legal, Carla, muito obrigada. Boa noite, boa noite. É isso aí, gente. Então, vamos começar. A nossa live, vou tentar deixar gravada depois. E se eu não perder, né? E aí, quem não conseguiu assistir depois, vê desde o início. A nossa live é sobre... Eu tentei convencer meu marido a fazer essa parte junto, essa live junto comigo, mas ele é super resistente. Tímido. É muito tímido, não adianta. Mas ele tá aqui do meu lado, então qualquer coisa ele vai me socorrer, porque ele sempre fez as precificações para mim de todos os meus produtos. Hoje ele me deu uma super aula de precificação. E eu falei, poxa, você tem que falar isso para elas, né? Eu não vou conseguir repassar assim, desse jeito, né? Mas ele ficou tímido. Depois eu vou falar. Meu marido tá anotando aqui as perguntas de vocês, tá bom? Taninha, foi o livrinho de atividades? É muito legal, né? E vende super bem, principalmente nessa época que as crianças estão em casa. Tem uma aluna minha, quem que é? Eu acho que é a Isa. Acho que ela não tá aqui. Ela tá fazendo uns kits, assim, muito legais também. Chama Kit Quarentena, ela tá fazendo. E vem um livrinho de colorir, vem lápis de cor, vem giz, tudo personalizado com o nome da criança. Diz que tá vendendo horrores. É verdade, Denise, ele só fica aqui do meu lado, só fica rindo. Eu falei pra ele hoje que se ele tiver uma crise de riso, ele vai ver só. 1,5, assim? Ah, entendi. Entendi. Você tem que dividir... o custo de uma folha por 4, tá bom? Se cabem 4 na folha. Certo, gente? Então vamos começar. A live era sobre precificação versus custo, tá? Eu vou falando aqui e vocês quiserem pode colocar as perguntas aí, meu marido vai anotando e depois no final a gente responde, tá bom? Então assim, precificação versus custos. Você consegue me dizer qual é a diferença de fazer o seu valor do seu produto baseado no seu custo ou baseado na precificação completa do seu produto? É assim,
O custo, quando a gente fala custo do produto, é o custo que você paga do material. Por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo para vocês aqui, prático, do custo desse bloquinho aqui, ó, que eu gravei pro YouTube, foi a minha última aula, o meu último vídeo que tá lá no YouTube, foi esse bloquinho aqui. Então, eu vou fazer para vocês a precificação dele completa, de tudo que tem aqui, para vocês verem como que eu faço a precificação, como que eu faço o custo do meu produto, tá bom? E, então, esse é o custo, é quanto custa cada coisa que vai no meu produto, isso é custo. Precificação é totalmente diferente. Precificação, você tem que somar o custo do seu produto mais o seu custo fixo. O que é o custo fixo? Vocês sabem me dizer o que é custo fixo de uma empresa? O que faz parte do custo fixo de uma empresa? Vocês conseguem me dizer o que é? Vou esperar vocês me responderem, que eu quero interagir com vocês. Quais são os custos fixos que uma empresa tem que você precisa colocar na sua precificação? Vocês sabem? Me digam, por favor. Sol, você não vale. Você assistiu minha aula de precificação 2 vezes, né? Isso, gente, é isso. Então, não adianta eu ver que esse produto aqui saiu para mim o valor do custo dele por R$3 e eu vender por R$6 achando que eu tô ganhando 100% de lucro. O que as pessoas fazem com caixinha? Essas caixinhas que vocês veem aí, as pessoas vendendo, eu já vi caixinha, as pessoas vendendo por 60 centavos uma caixinha. O que a pessoa tá fazendo? Ela tá colocando só o custo do produto. Mas essa pessoa não dura, ela não dura no mercado. Então, quando as minhas alunas falam, Pri, a concorrência tá difícil e tal, eu falo, gente, não se preocupa com essas pessoas, porque elas não vão durar muito no mercado, porque elas estão pagando. Isso, tá aprendendo sim, só. Elas estão pagando para trabalhar, né? Então, no final de um mês, no final de 2 meses, 3 meses, ela vai ver que o trabalho dela não gera lucro nenhum. Por quê? Porque ela tá trocando moeda. Ela tá vendendo por o valor que ela tá tendo de custo. Então, ela não tem retorno nenhum, porque ela tá pagando água, ela tá pagando energia elétrica, tá pagando aluguel, ela tá pagando internet, ela tá pagando várias outras coisas, ela não tá separando o faturamento dela, o salário dela, né, o prolabore que a gente chama. Então, assim, essas pessoas não estão tendo essa separação, né? Isso daí é uma empresa, a gente precisa administrar como uma empresa. Então, dentro do nosso valor de venda, a gente precisa colocar a precificação completa, tá bom? Então, a precificação é quando você soma o valor do custo do seu produto, mais, que é o custo variável, né? Porque cada produto tem um custo diferente, mais o seu custo fixo. E nesse custo fixo entra o quê? Energia elétrica, entra internet, entra o seu faturamento, quanto você quer faturar por mês, né? Depois a gente vai voltar nessa parte de faturamento. Entra, por exemplo, se você paga aluguel do seu ateliê ou da sua casa e você trabalha na sua casa, você precisa dividir ali o custo, né, da sua empresa com a sua casa. Entra, se você tem uma funcionária, por exemplo, para te ajudar no trabalho das caixinhas, né, no trabalho da papelaria. Então, todos esses custos que você tem que pagar todo mês, que são fixos, não o valor fixo, mas o custo em si, né, a energia, a internet, tudo isso entra no seu custo fixo. Então, tudo isso você tem que colocar também no valor do seu produto. Quem tem CNPJ também, no meu caso eu tenho CNPJ, o valor do CNPJ também entra no seu custo fixo, porque é um valor que eu pago todos os meses. Então, tem que colocar, tá bom? Aliás, eu indico e oriento vocês a fazerem CNPJ, tá bom? Abram uma empresa e tenham aí os benefícios que isso proporciona, tá? Pra vocês, tanto na compra dos produtos, como funcionária mesmo, né? Como empregada. Hoje mesmo vi uma caixa, explosão, cenário, R$10. Isso nos enfraquece
por um trabalho todo precificadinho. Então, só que essa pessoa que tá vendendo uma caixa cenário que vai gastar o quê? 10 folhas para fazer, ela não vai ter lucro nenhum, né? Ela vai trocar moeda só, pegar o produto e o valor que ela pagou todo de volta. Então, não sobra nada. Daí ela pega aquele valor que ela ganhou e reinveste em material. Daí ela produz de novo. E aí ela vende aquele mesmo produto pelo mesmo valor. E ela pega o dinheiro de volta. Vocês entenderam? Ela troca, só troca moeda, não sobra nada. E aí uma pessoa assim, quando você coloca no grupo lá no Facebook, quero trabalhar com papelaria, é a primeira que fala, não trabalha, porque não dá resultado, porque não dá lucro, não tem sucesso essa área, é muita concorrência. São essas pessoas que não têm lucro nessa área, porque não sabem precificar, tá bom? Oi, Karine, boa noite. Como separar o lucro do que precisa para repor os materiais? Vou falar, Mi? Vou falar. Bom, então vocês entenderam que custo do produto é diferente de precificação, tá bom? Então, quando você for calcular o seu produto, o seu custo, você precisa colocar todos os seus custos fixos também. Certo? A próxima coisa que eu queria falar com vocês, eu anotei tudo aqui, gente, porque quem domina esse assunto é meu marido. Dan, falei tudo certinho? Certo, vamos lá. Karina, eu vou te explicar tudo, tá bom? E aí, oi, Lívia. Eu vou te explicar tudo e depois vocês fazem as perguntas que eu vou te ajudar, tá bom? E depois, se eu não souber, meu marido tá aqui, ele ajuda. Agora, eu vou fazer com vocês a precificação do bloquinho. E depois eu vou fazer o custo do bloquinho, tá bom? Primeiro, depois a gente vai fazer a precificação para vocês verem a diferença. É necessário colocar tem que saber, gente, a precificação, eu acho que é a área mais importante. Eu acho que é a segunda área mais importante de quem trabalha com papelaria personalizada. A primeira é você saber vender. Se você não souber vendas e marketing, você não adianta, né? Saber precificar. Porque você vai precificar o quê se você não vende, né? Então, a primeira coisa, você tem que saber vender. E depois, precificar, tá bom? Fora saber criar arte, né? Produzir os produtos, né? Mas depois disso, tem que saber vender e fazer a precificação, tá bom? É muito importante, gente. Não adianta fazer curso só onde ensina você a colocar um papel digital dentro do molde, na caixinha. Porque isso daí tem a rodo no YouTube. Você consegue assistir 300 vídeos de gente montando arte dentro de molde. Isso é muito simples de fazer. Só que empreender, se você quer ter sucesso com a papelaria, isso vai muito além de criar arte. Tá bom? Para você ter sucesso, você precisa seguir um método, uma metodologia que tem todo um passo a passo de várias técnicas que você precisa dominar aí para conseguir o sucesso, tá bom? Bom, então vamos fazer a precificação? Vou falar para vocês tudo o que eu gastei nesse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho é cartonado, ele foi feito com papel roller, né, que é o cartão cinza. Denise, você é minha aluna da última turma, vai lá que tem um módulo completo de vendas, tráfego orgânico, tráfego pago, tem tudo sobre vendas lá, tá bom? Você não sabe, mas vai aprender, porque tá tudo lá, não tem mistério. E como achar cliente quando não se trabalha fora? Apenas em casa. É em casa mesmo que você vai vender, da sua casa. De dentro da sua casa você vai vender para o mundo inteiro, tá bom? É de dentro da sua casa mesmo. Tá? O online tá aí, gente. As pessoas estão conectadas 24 horas por dia. Tem gente no mundo inteiro. O correio entrega para o mundo inteiro. É aí que vocês têm que focar, tá? Tem muita gente que fala pra mim, Pri, a minha cidade, eu não consigo vender na minha cidade porque tem muita concorrência. Gente, fora da casinha, sai da casinha, vai vender para o mundo, anuncia na internet. Sai da cidade de vocês. Se tem muita concorrência ali, se as suas concorrentes vendem a R$1, sai dali, vai vender em outro lugar, tá bom? Online, isso mesmo. Divulga no Instagram.
Tem que divulgar no Instagram. Lá no meu curso tem uma aula de vendas de tudo que você tem que fazer. Quantas publicações você tem que fazer por dia, quantos stories você tem que fazer por dia, o que você tem que publicar no feed, o que você tem que publicar nos stories, como você tem que fazer toda essa... quantas publicações por semana, o que você tem que mostrar. E, gente, dá muito resultado. Eu tenho aluna minha aí, ó, que começou esses dias e tá arrebentando. Suzane, Diego Suzane, não, tá encerrada as inscrições, tá bom? Vai ter nova turma aí em breve, aguarde. Então vamos fazer a precificação, senão não dá tempo. Vamos lá, o custo. Meu marido tá me corrigindo, é que me corrigir ele quer, né? Mas aparecer aqui ele não quer. Ele falou que não quer aparecer aqui porque senão eu ponho um filtro e ele fica aparecendo com cílios. Ó, eu tô com os olhos verdes hoje. Obrigada. Ó, então vamos falar, né? Eu fico falando e mudo de assunto toda hora. Ó, o que tem aqui nesse bloquinho? Aqui eu tenho papel roller, cartão cinza, tá bom? Aqui capa, lombada e contracapa. Eu tenho sulfite aqui, o meu miolo é de sulfite. Aqui eu tenho a capa, foi feita com papel fotográfico, 115 gramas adesivo. Foi laminado com BOPP fosco. Eu tenho a minha guarda, que foi feita com papel adesivo 115, também foi laminada. Eu tenho elástico chato e um ilhós. Aqui, tá? E a gente precificou item por item, tudo. E eu vou contar pra vocês e vou mostrar pra vocês como que vocês fazem. Então, você vai pegar o seu produto aí que você fez e você quer saber quanto custa. A Su tá aí, eu fiz a precificação com ela hoje, lá no direct das balinhas. Su, se você tiver, me manda um oi aí que eu quero falar das balinhas. Então, vamos lá. Olha só. Eu usei pra fazer o miolo... Dan, vai me ajudando aí, se eu não lembrar. Que eu tenho que olhar aqui e olhar pra elas. Eu usei pra fazer o miolo 12 folhas de sulfite, tá bom? Que eu cortei elas na medida aqui e deu 9 folhinhas por folha. Então, deu 72 folhinhas. Então, eu usei 12 folhas de sulfite. Quanto eu pago na folha de sulfite? Eu compro o pacote de 500 folhas Chamex por R$27, certo? Então, vão destrinchando aí o produto de vocês. Segunda coisa, deixa eu anotar aqui, deixa eu achar aqui minha colinha, que eu não decorei todos os números. Oi, Lu, obrigada. Que bom que você gosta. Segunda coisa, o papel adesivo. Para fazer o papel, a capa, eu usei papel adesivo na capa e na guarda. E eu usei 1,5 folha, tá bom? Então, vamos lá. O papel adesivo, eu comprei 300 folhas de papel adesivo, 115 gramas, glossy, por R$164. Então, próximo item, o cartão cinza. O cartão cinza é caro, tá? Se você quiser usar papel Paraná, é mais barato. Mas eu usei cartão cinza. Eu paguei, no pacote de 50 folhas A4, eu paguei... Quanto é que foi? R$68,90, com 50 folhas A4. Só que eu usei meia folha. Tá bom? Próximo item foi o elástico? Próximo item foi o elástico. Aqui no elástico, eu compro um pacotinho de 10 metros por R$7,55. Aí, pra gente saber quanto custa o pedaço, porque eu usei aqui 20 centímetros. Eu tive que, como que fala? Transformar os 10 metros em centímetros para saber quanto custa cada 1 centímetro. Tá? E aí eu multiplico por 20 para saber quanto custou esse pedacinho. Vocês entenderam, gente? Estão conseguindo entender o que eu tô falando? A folha também. Você divide por unidade. Isso, tudo eu divido por unidade, tá bom? Eu tô falando pra vocês o que eu paguei no pacote completo e depois a gente vai dividir.
Lu, tem diferença do cartão cinza pro papel Paraná? Tem um pouco. O papel Paraná é mais molinho, esse daqui é mais durinho. Mas é pouca diferença, tá bom? Só a gente que faz, que produz, que percebe. O último item é o ilhós. O ilhós, eu compro o pacotinho por R$4. R$4,40 com 100. Vem no pacotinho com 100. Então, dá 4 centavos. Um ilhós, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falei pra vocês tudo que eu usei aqui. Tudo e o quanto eu paguei no pacote completo de cada coisa, certo? Entenderam até aqui? Agora, eu vou tentar mostrar pra vocês a planilha. Espera aí que eu vou achar. Estão conseguindo ver? MG Mimos, a mesma coisa. Você compra uma fita que vem 10 metros, você vai transformar ela para saber quanto custa cada 1 centímetro, para você ver quanto você paga em cada centímetro, tá bom? Para depois você falar, nessa caixinha eu uso 15 centímetros de fita. Então, você sabendo quanto você paga em 1 centímetro, você faz vezes 15, certo? Estão conseguindo ver? Então, olha lá. Essa planilha aqui é do curso, é das alunas. E meu marido fez essa precificação pra mim aqui em 2 minutos na planilha. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, dá pra fazer tudo na calculadora, tá bom? Quem não tem a planilhinha aí. Oi, Carla, que bom que você tá gostando. Obrigada, viu? Olha só, então o papel fotográfico. Ele custa pra mim uma folha 55 centavos. Mas eu usei uma folha e meia, lembra? Então o total ficou 82 centavos de papel adesivo 115 gramas. O papel sulfite eu usei 12 folhas, lembra? E aí eu paguei 5 centavos em cada uma. O total do meu sulfite foi 65 centavos. O Pri, para dividir, é por 1000 que divide? 10 metros é 1000 centímetros, tá bom? Tem que transformar em centímetros. Tá? Você tem que... Desculpa. Você tem que transformar em centímetros e depois dividir o valor do que você pagou, por exemplo, o valor do pacote da fita por 1000. Daí você sabe quanto custa 1 centímetro, tá? Ah, é verdade, Ju, eu esqueci de falar do BOPP. Eu esqueci de falar, mas eu coloquei aqui na planilha, tá? Então, vamos lá, ó. O elástico chato com 10 metros, eu pago 7,55. Mas eu usei 20 centímetros. Então, ó, ficou 15 centavos o pedaço com 20 centímetros, certo? O ilhós ficou 4 centavos, um ilhós. O BOPP, eu comprei aquele rolo de 250 metros e aí eu usei 30 centímetros também. Então, ele ficou 9 centavos. Ah, eu não falei o preço do BOPP, né? Meu marido vai ver ali. Paguei R$ 73,90 no rolo de 250 metros, tá bom? E o cartão cinza, eu falei do valor para vocês. O valor de uma folha A4 do cartão cinza 1.9, eu usei meia folha só. Então, é R$ 1,38 a folha. Como eu usei meia folha, deu 69 centavos. E o valor da minha impressão, porque eu não imprimi o miolo, mas eu imprimi a capa e imprimi a guarda. Você pode não imprimir a guarda se você quiser, pode colocar o papel branco aqui, tá? Então, tem 2 impressões, certo? Que foi aqui a capa e outra impressão da guarda que eu fiz rosinha. E a minha impressão custa 6 centavos. E aí, o total ficou uma folha e meia impressa, ficou 9 centavos. Vocês entenderam até aí? Como faz a conta de transformação de metro para centímetros? É isso daí que eu expliquei. Você transforma 10 metros, são 1000 centímetros, tá? E você divide o valor que você pagou por 1000 para saber quanto custa 1 centímetro. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Porque 1 metro tem 100 centímetros, tá bom? Então, olha só. O valor, o custo desse bloquinho para mim, olha o valor aí. R$ 2,53. R$ 2,53. Se eu vender por R$ 5,00, vocês acham que tá bom o valor? Entendeu? É isso mesmo, MG.
se eu vender por R$5, você pode falar, poxa, Pri, você tá vendendo, você pagou R$2,53 e tá vendendo por R$5, você tá tendo 100% de lucro. Por que então que as pessoas vendem caixinha por 60 centavos? Porque elas gastam 30 centavos para fazer e colocam 100% em cima achando que estão lucrando alguma coisa. Mas na verdade não estão. Por quê? Agora a gente precisa ver a precificação. E como que a gente faz para precificação? Vou mostrar para vocês a outra foto aqui. A precificação é o custo, vocês lembram, né? Que é o custo do produto mais o custo fixo, né? Da minha empresa, para minha empresa girar, para ela funcionar, tá bom? A impressão... Isso, Karina, vou colocar agora, tá bom? Só falei do custo do produto. Elas não colocaram o valor e a gente vai falar agora. Tá faltando os outros custos, isso mesmo. Eu ia responder uma coisa que me perdi. Ah, tá. O valor da impressão é assim. Você precisa saber quantas folhas a sua impressora imprime com os 4 tanques cheios, tá bom? Quando estiver esgotando a sua tinta, você faz aquela impressão de limpeza, sabe? Que sai aquelas risquinhas, aquele risquinho rosinha, amarelo, azul e preto, para saber se tá falhado. Quando você faz essa impressão, aparece na frente quantas cópias essa impressora já imprimiu. E aí, com isso, você consegue ter mais ou menos uma base de quanto ela imprime com os 4 cartuchos, tá bom? É mais ou menos uma base, porque você não vai conseguir esgotar todos de uma vez. Geralmente, o que esgota primeiro sempre é o amarelo. Mas quando começar a esgotar, você já faz aí uma base e você sempre vai ter, você vai fazer essa conta, mas vai ter ainda um pouco de tinta, então você sempre vai ter uma sobra. Isso, Taninha, limpeza de jato. Você pede para fazer essa limpeza de jato e ela sai essa informação, tá bom? Agora vamos para nossa planilha de custo fixo, tá? Olha lá, aqui na minha casa a gente gasta, a gente colocou uma média de R$30 que eu gasto para trabalhar, porque eu já fiquei um mês inteiro sem trabalhar e a gente não notou diferença na conta de luz, certo? Então a gente colocou por volta de R$30 aí. Mas você precisa colocar, saber aí o valor da sua casa, tá bom? Isso é só uma estimativa aqui da minha casa. Se você usa essa impressora para outras coisas, você sabe quantas folhas ela imprimiu, né? Mas aí vai dificultar um pouco a conta. A internet a gente paga R$90, então eu coloquei R$45 para o uso da minha casa, R$45 para o uso do meu trabalho. O faturamento é o seguinte: antes de você decidir quanto você quer ganhar trabalhando com a papelaria, você tem que decidir quantas horas você pode investir nesse trabalho. É a primeira coisa que você tem que resolver, tá bom? Por exemplo, aqui eu coloquei 48 horas por semana, que dão 8 horas por dia, 6 dias por semana, de segunda a sábado. Então, 4 semanas vão dar 192 horas por mês. E com essas 8 horas por dia e 6 dias por semana, eu consigo faturar na papelaria R$4.000. Agora, assim, Pri, mas eu não consigo trabalhar 8 horas por dia. Então, você vai reduzir as suas horas trabalhadas e também vai reduzir a sua projeção de faturamento, tá bom? Não dá para querer trabalhar 4 horas por dia e faturar os R$4.000, certo? Eu sei desse valor e que ele é real com essa quantidade de horas porque é o meu trabalho. Eu alcançava até mais do que isso trabalhando. Agora eu não trabalho mais com produção, mas quando eu trabalhava com produção, esse era o meu valor mínimo, tá bom? Trabalhando 8 horas por dia. Pri, não consigo trabalhar 8 horas por dia, tipo das 8 às 5 da tarde. Não tem problema, você trabalha na sua casa, no seu horário e no seu tempo. Mas você tem que levar o seu trabalho a sério.
você tem que encarar o seu trabalho de papelaria como uma profissão. Então, Pri, eu consigo trabalhar 4 horas por dia. Então, você vai trabalhar 4 horas por dia. Não importa se é 2 horas da manhã, se é 5 horas da tarde, ou se é 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, 1 hora de madrugada. Eu tenho filho, eu tenho comida para fazer, eu tenho roupa para lavar. Você vai distribuir essa quantidade de horas, essas quantidades de 4 horas durante o tempo que você tiver, tá? Mas não deixe de cumprir o seu horário, porque quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente tem que cumprir o nosso horário. Então, trate a sua empresa como uma empresa. Você tem que cumprir o seu horário. Pri, eu vou trabalhar 5 horas todos os dias. Então, trabalhe às 5 horas. Mas eu não tenho encomenda para ficar produzindo 5 horas por dia. No início, você não vai ter mesmo. E é bom que você não tenha, porque você vai utilizar essas 5 horas para você ter o seu portfólio completo, para aprender sobre vendas, para aprender a precificar todos os seus kits e todos os seus produtos, para você abrir o leque de opções aí para vender. Então, é bom que no começo você não tenha, porque se você tiver muita encomenda no começo, você não consegue fazer o seu portfólio, você não consegue aprender a vender, e aí você começa a atropelar as coisas. Então, quando você tiver tudo prontinho, quando tiver tudo organizado, aí vão ser 5 horas produzindo o tempo todo, certo? Então, Cida, tem uma grande dificuldade para ter horário por causa do meu marido que está trabalhando em casa e a filha estudando no computador. Eu também, gente. Os meus filhos estão em casa desde março, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, um filho de 8 anos. E eles estão aqui. E o dever que eles fazem, a gente tem que ajudar. Eles não conseguem fazer dever da escola sozinha. E tem apostila toda semana para os dois. Então, assim, a gente tem que se programar. Eu acordo mais cedo, eu trabalho algumas horas antes deles acordarem, depois eu ajudo eles a fazerem o dever, aí enquanto isso eu paro de trabalhar, depois eu dou o almoço para eles, enquanto eles estão distraindo, brincando no período da tarde, eu volto para trabalhar. Então é assim, a gente vai se adequando. Boa noite, gente. E a gente vai se adequando aos nossos horários. Esse é o benefício de você trabalhar em casa, né? Você pode fazer o seu horário. Se você estivesse numa empresa, como que você ia fazer? Você tem que estar lá cumprindo o horário, não importa se seus filhos estão de quarentena ou não, você tem que estar lá. Então, quando você trabalha em casa, esse é o encantamento, essa é a paixão do trabalho com papelaria, porque você faz o seu horário, mas faça, tá bom? Não, hoje eu não tenho encomenda, então hoje eu não vou trabalhar. Ah, não, hoje, amanhã, essa semana eu não tenho nenhuma encomenda, então não vou trabalhar. Não, tá errado. Se você não levar o seu negócio a sério, ninguém vai levar, né? Daí vem um monte de gente falando, meu marido não me apoia, ninguém me incentiva, mas você leva o seu trabalho a sério? Você mostra pra ele que você tá empenhada? Você não vai ter resultado se você não demonstrar que você tá trabalhando, que você tá empenhada, que o seu negócio é sério, tá? Então, primeira coisa, decida quantas horas você vai trabalhar por dia, foque nessas horas e se um dia você decidiu vai trabalhar 4 horas todo dia, num dia você não conseguiu trabalhar, no outro dia você trabalha 8, tá? Faz hora extra e é assim, leve a sua empresa a sério, certo? É isso aí, gente, tem que adequar no seu tempo, tá bom? Tá, então, vamos lá, luz, internet e o seu faturamento, certo? Isso aqui eu fiz uma base para quem trabalha 8 horas por dia. Se você não trabalha 8 horas por dia, você faça os seus custos fixos aí no seu jeito, tá bom? Com as horas e com o faturamento reduzido também, certo? Aqui, se você paga alguém para te ajudar, é aqui que você vai colocar. Se você paga aluguel, é aqui que você vai colocar. O CNPJ é aí que você vai colocar também, tá bom? E aí, olha só, vocês estão vendo que deu 21,22? Esse é o preço da minha hora, sem produzir nada. Eu tenho que pagar 21,22 se eu não trabalhar, entendeu? Então, por isso que eu preciso fazer o meu negócio girar, porque eu tô pagando internet, eu tô pagando energia, e eu preciso do meu salário, eu preciso do meu faturamento mensal. Então, eu preciso desses 21,22 aí por hora. É isso aí,
Acorda mais cedo, faz atividade física, faz o que tem que fazer e ainda dá tempo de fazer. É isso aí, gente. É organização, tá? Certo? Então, entenderam custo do produto e custo fixo. Certo? Deixa eu ver o que eu ia falar agora. Agora, vamos lá para outra planilha. Eu vou mostrar para vocês a planilha. Porque a primeira planilha a gente mostrou o custo do produto, certo? Que foi 2,53, né? Então, esse 2,53 é só o custo do produto. Agora, a gente vai somar o valor do custo do produto mais o valor da minha hora. Ô, Pri, como eu divido esses gastos de papéis para chegar nesses valores? Você vai pegar o valor que você pagou, por exemplo, um pacote de 500 folhas de sulfite. Eu paguei R$27. Você vai pegar R$27 e dividir por 500, tá bom? Vai pegar o valor total e dividir pela unidade. Você vai ter o valor de cada uma folha. Não dá pra ver, né, gente? Não dá pra ver, né? Peraí, meu marido vai mandar outra foto. Vamos ver se vai dar certo. Ó, então eu vou falar pra vocês aqui, tá bom? Você viu, Rose? Faz de conta que é assim meu olho, tá bom? Pri, se por exemplo eu faço uma caixinha para acrescentar um chocolate ou doce, eu coloco na planilha também ou somo o valor depois que eu encontrar o valor do meu produto na planilha? Pode colocar na planilha nessa parte aqui, ó. Tem duas planilhas lá, ó. Essa parte aqui, ó, o que será utilizado, tá bom? Aqui você pode colocar. Pri, não tenho curso de encadernação, meu curso é de papelaria personalizada. Eu tenho um bônus de encadernação dentro do curso, tá? Mas o meu curso é de papelaria. Mas tem um bônus muito legal de encadernação. Ó, então vamos lá. O custo total do produto, lembra que era R$2,53. Porém, agora eu tenho que acrescentar o valor da minha hora. Antes de acrescentar o valor da minha hora, eu tenho que saber quantos bloquinhos eu faço por hora. Então, aqui eu coloquei que eu faço 5 bloquinhos por hora, mas se você fizer um bloquinho e parar, e fazer outro bloquinho e parar, você não vai fazer 5 por hora. Você tem que fazer por produção, porque daí o seu trabalho rende. Eu vou cortar todos os miolos primeiro, depois eu vou passar cola em todos, depois eu vou encapar todos, depois eu vou imprimir todos, vou laminar todos, é por produção. Isso agiliza muito o nosso tempo. Eu consigo fazer mais de 5 por hora, mas eu coloquei aqui 5, tá bom? E aí, eu colocando 5 por hora, sabendo que o valor da minha hora é R$21,22, mais os R$2,53 do produto, o total da minha precificação desse bloquinho aqui, ele saiu por R$6,78. Tá? Então, aqui tá incluso o valor do custo do produto e todo o meu custo fixo, inclusive o meu faturamento de R$4.000. Certo? Vocês entenderam, gente? Que, ó, eu tenho o valor da minha hora e eu tenho que saber quantos produtos iguais àquele que eu tô precificando eu faço por hora. Então, eu coloquei que eu faço 5 bloquinhos por hora. E aí, o valor total, a precificação do meu bloquinho ficou R$6,78. Então, se aquela pessoa que fez o valor do custo R$2,53 e ela colocasse 100% em cima e vendesse por R$5, ela estava perdendo dinheiro, né? Se ela tivesse quisesse ter o faturamento como o meu, tá bom? Então, por isso é a importância de você fazer a precificação completa com o seu custo fixo também. Deu para entender? E aí, tem mais outra coisa, que eu tenho 15 minutos para falar. Ó, depois que você fez isso, você sabe que esse valor aqui, ó, de R$6,78 é o valor, é a precificação do seu produto, custo fixo mais custo do produto. Porém, R$6,78 para esse bloquinho aqui tá barato. O terceiro passo da precificação é você olhar em volta as pessoas que estão vendendo na internet, por quanto as pessoas estão vendendo. Você sabe que R$6,78 é o seu preço mínimo. Você não pode vender
por menos do que isso. Mas, se as pessoas estão vendendo todas elas por R$10, você pode vender por R$10. E aí, entra a sua tabela de lucro. Essa daqui eu acho que vai entrar. Ah lá. Esse já é o seu valor de venda. Então, Jéssica, é isso que eu tô respondendo agora. Se você vender por R$6,78, você tá pagando todo o custo do seu produto, você tá pagando todo o seu custo fixo, né? Mais o seu faturamento de R$4.000 e tá tudo pago. Porém, se você vê que as pessoas estão, se você olhar o mercado em volta e as pessoas estão vendendo por R$10, você pode vender, colocar ainda esse ganho em cima, que é essa tabela aí que o meu marido fez. Que você coloca o valor do seu produto lá e você pode ganhar ainda por cima 20%, 25%, 30% ou 100%. E aí o valor de venda muda. Então, ó, se eu colocar 50% de lucro em cima de toda a minha precificação, eu chego nos R$10, que dá R$10,16. Certo? Então, aí, além de tudo, de pagar todas as contas e o valor do produto, eu ainda tô ganhando de lucro R$3,39 em cima de cada bloquinho. O que eu vou fazer com esse lucro? É esse lucro que eu vou comprar, repor o meu material. É com esse lucro que eu vou investir na minha empresa, que eu vou guardar para comprar uma máquina nova, que eu vou guardar para comprar uma lâmina nova. Por que você vai guardar esse dinheiro do lucro? Porque o seu faturamento já tá lá, os R$4.000, já tá embutido nesse valor de R$6,78. O restante, acima de R$6,78, é excedente, é lucro, tá bom? É o que tá sobrando completamente, tá bom? Deu para entender, gente? Não vendo, Regiane, essa planilha é de graça para as minhas alunas. Essa planilha foi criada e desenhada exatamente, feita sob medida para papelaria personalizada. Tá bom? E o meu marido fez essa planilha e a gente disponibiliza para elas lá dentro do curso, tá bom? Deu para entender, gente? Então, eu vou tirar daqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, obrigada, gente. Como faz para ser aluna? Em breve, as vagas estão encerradas agora, tá? Eu abro as vagas algumas vezes por ano, porque toda vez que eu fecho uma turma, eu dou atenção total para as minhas alunas, tá? Então, assim, eu fico com elas o tempo inteiro, respondendo as mensagens. Ela tá no curso, Carla, tá lá no módulo de precificação, tá? Essa planilha é de vocês. Isso. Então, assim, e eu fico dando atenção total para as meninas, tá bom? Eu ajudo elas o tempo inteiro até elas pegarem o ritmo, assim, pegarem as primeiras e começarem a andar sozinhas um pouquinho, né? Claro que eu continuo dando suporte, eu dou suporte para alunas ainda da primeira turma. Mas eu dou suporte para todo mundo. Mas essa primeira fase, esse primeiro impacto, quando elas entram na plataforma, elas precisam do meu suporte total. Então, se eu ficar com as vagas abertas o tempo inteiro, eu sei que sempre vai ter alguém entrando, alguém novo, e aí eu não consigo me dedicar do jeito que eu gosto de me dedicar a elas. Então, por isso que eu fecho as inscrições, me dedico a elas totalmente. E depois, quando elas começam a andar um pouquinho sozinhas, aí eu abro outra turma, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Obrigada, gente. Sol, eu atendo vocês com tanto amor, com tanto carinho, eu faço isso com o maior amor do mundo. Eu amo ajudar vocês. E a gente tem um grupo no WhatsApp. Obrigada, Ju. E a gente tem um grupo lá no WhatsApp que é uma delícia. As meninas postam tudo que elas fazem. E uma ajuda a outra o tempo todo, porque assim, eu gravo muito vídeo, né, pro YouTube, eu gravo muito vídeo pra vocês, conteúdo aqui, né, então não é todo o tempo que eu consigo estar ali. Claro que eu me dedico bastante pra estar o tempo todo, mas quando eu não tô, as alunas respondem e ajudam umas às outras, e é uma troca deliciosa.
É muito gostoso. Essas meninas são os meus amores, são as minhas princesas. Acho legal o teu marido e você. É verdade, meu marido me apoia, sempre me apoiou. Quando eu tinha a minha filha de 2 meses, prematura, e meu filhinho pequenininho de 2 anos, eu falei pra ele, quero trabalhar com papelaria personalizada. Ele falou, bora! Ele é super apoiador. E tem umas perguntinhas. Gente, vamos para as perguntinhas. Espera aí que meu marido... Obrigada, Dri. Vocês são lindas. Obrigada, gente. Espera aí que meu marido anotou as perguntas. Se vocês quiserem colocar mais alguma aqui, pode colocar, tá bom? E ele vai ler para mim. Como calcular uma folha dividida em 4? Ah, eu respondi, né? Como calcular uma folha dividida em 4? É aquilo lá, se eu pago 10 centavos em uma folha, eu vou dividir 10 centavos por 4, tá bom? Daí eu tenho um valor específico de cada uma, certo? Meu marido tá me ajudando, gente. Como separar o lucro do que precisa para repor os materiais, que é o... Rose, esse grupo no WhatsApp é só para as alunas, mas meninas, eu tenho um grupo agora que eu criei acho que ontem, lá no Facebook, que chama Grupo da Pri Lima. E esse grupo é para todo mundo, tá bom? Quem quiser entrar lá, pesquisa lá no Facebook, Grupo da Pri Lima, Silhuete, Papelaria e Encadernação para Iniciantes, chama o nome do grupo. Pode entrar todo mundo lá. Tá bom? E eu tenho um grupo também que é exclusivo das alunas no Facebook e o grupo do WhatsApp é só para as alunas. O que é, amor? Não lembro. Não, pode continuar. Tem uma outra pergunta aí. Pri, você acha que vale um mimo sempre para as clientes? Sempre. Sempre. Sem exceção. Nem que seja uma balinha. Sabe? Uma balinha. Nem que seja aquela balinha que eu ensinei na live anterior. Aliás, Su, você tá aí? Se você estiver aí, dá um oi. Hoje, na live passada, eu ensinei a fazer aquela balinha personalizada, né? Acho que ela... Não sei onde que eu pus ela. Pus em algum lugar aqui que eu não sei onde que eu pus. Eu fiz as balinhas personalizadas, quem viu? E aí hoje ela me mandou uma mensagem que postou lá no grupo. Ela não é minha aluna, a Su. E ela colocou lá, postou no Instagram dela e ela vendeu 500 das balinhas. E aí eu ajudei ela a fazer a precificação e ela gastou R$4,70 no custo das balinhas e ela vendeu por R$40 cada cento. Tá bom? Então nem que seja uma balinha, gente, ela gastou R$4,70 para fazer 100 balinhas. Se você mandar um pacotinho com 2, 3 balinhas para sua cliente, ela vai amar e você não vai gastar nada com isso, né? Tá bom? Então, assim, ó, lá no curso também eu tenho um módulo só de atendimento ao cliente. Então, lá eu falo tudo sobre como você fidelizar o seu cliente, fazer ele se apaixonar por você e nunca mais comprar de outra pessoa. Tá bom? Isso aí é um mimo. Olha, o que a gente poderia incluir aqui nesse bloquinho é uma caixinha. Eu gravei pro YouTube, meu marido não liberou o vídeo ainda. Mas essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha é a caixinha do bloquinho, tá? E eu fiz essa caixinha aqui pra esse bloquinho maior aqui. Peraí, vou pegar. Ó, eu fiz esse bloquinho pra essa caixinha. Então, você pode agregar valor ainda mais no seu produto, né? Imagina você vender o seu bloquinho assim... Ele tem um valor. Se você vender ele dentro de uma caixinha com o nome da pessoa, com a mesma estampa, toda personalizada, tem um outro valor. Tá? Então, eu fiz essa caixinha aqui e eu ensinei vocês a desenharem o molde completo, tá bom? Eu desenhei essa caixinha aqui, ó, no estúdio. Eu gravei pra vocês, desenhei ela completa, inteira, imprimi, cortei na tesoura, colei, tá? Meu marido vai liberar o vídeo. E eu tenho também, olha só, gente, se preparem. Olha essa caixinha de bloquinho. É um bercinho. E aqui, ó, como o bloquinho ficou bem justinho, olha lá, libera logo, Dan, olha lá. Ó, eu coloquei uma fitinha aqui pra puxar o bloquinho e ele cabe aqui dentro certinho.
tá? Essa daqui eu não ensinei a desenhar porque é um processo mais difícil, porque ela tem todas as dobras aqui pra dentro. Mas esse molde aqui tá liberado para as alunas. Os dois moldes estão liberados. Aliás, tá tudo liberado para as alunas, né? Mas eu ensinei a fazer essa caixinha linda aqui, ó. E desenhar ela dentro do estúdio, tá bom? E assistindo o vídeo vocês conseguem desenhar tranquilamente. Tá bom? Para vocês entenderem. Gente, 5 minutinhos. Fala aí, amor. Você ensina a manusear na Foison? Não tenho Foison. Não, se eu ensino a manusear na Foison, né? Nunca tive Foison. Eu acho que deve ser uma máquina maravilhosa, mas eu não tive contato com ela. Gostaria de ter, mas ela não me atende no momento, né? Porque eu não trabalho mais com produção. Eu trabalho só com aulas, né? Então, como eu não tenho essa produção, então eu não tenho mais, tá bom? Consigo fazer pelo Photoshop? Consegue fazer o quê? Arte. Consegue. Eu no meu curso também não tem Photoshop, tá? Só estúdio. Mas no Photoshop, o Photoshop é um super de um programa de edição. Você consegue sim. Esse papelão você corta ou já compra no tamanho certo? Não, esse papelão eu comprei no tamanho A4 e eu corto com estilete aqui na minha base de corte o tamanho que eu quero, tá? Lá no vídeo tá explicando as medidas certinhas desse bloquinho aqui, dos dois bloquinhos, ó. São 2 tamanhos. Vê se eu consigo mostrar. São 2 tamanhos diferentes, tá bom? E lá no vídeo eu expliquei certinho as medidas de cada um. E as alunas também têm essas 2 artes aqui, ó, prontinha lá na plataforma. Só pra imprimir e colocar na caixinha e sair vendendo. Porque eu quero que vocês arrasem de vender. Em qual plataforma? Só na nossa plataforma lá no curso, tá bom? Tá lá no módulo de bônus. Bloquinho cartonado. Dentro do bloquinho cartonado já tem as caixinhas, as 2 caixinhas, tá? Com todas as artes prontas, com todas as medidas que você tem que cortar o papelão, com todas as medidas que você tem que fazer a sua arte, tá bom? Tá tudo lá na nossa plataforma, no nosso curso. Pri, a caixinha, gastei quantas folhas, Mo? 1 folha. Não é muito amor essa caixinha? É 1 folha, gente. 1 folha de offset. Eu pago 24 centavos nessa caixinha aqui. E se você não quiser colocar bloquinho, você pode dar de mimo para sua cliente com umas balinhas aqui dentro. Ou então com um bloquinho de... sem ser cartonado, sabe? Um bloquinho de papel offset, a capa. Pri, não tem bloco qualquer do tamanho A5? Não tem um bloco qualquer no tamanho A5? No tamanho A5, lá no curso não tem. Eu tenho esse daqui, lá, e eu tenho o tamanho A6, que eu ensino na aula de encadernação, o espiral e o airô. Mas o A5 não. Mas o A5 é do tamanho de uma agenda, né? Então, qualquer coisa é só aumentar o tamanho ou então criar a arte ali dentro, tá bom? Mas eu ainda vou ensinar lá na aula de encadernação, caderneta de vacinação, vou ensinar agenda, planner... Tem um monte de coisa para entrar ainda no curso. É lindo, né? Gente, eu tenho 1 minuto e meio. Então, ó, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham conseguido entender aí. E que vocês consigam fazer a precificação de vocês para o negócio de vocês decolar. Para vocês verem lucro no trabalho de vocês. Porque papelaria personalizada, além de ser apaixonante, é muito rentável. É uma profissão que você ganha dinheiro, que você trabalha em casa e você tem toda a comodidade de ficar perto dos seus filhos e você pode ganhar o quanto você quiser se dedicar. Quero trabalhar 2 horas, quero trabalhar 4, quero trabalhar 8, quero trabalhar 10. Hoje em dia, que eu não produzo mais produto físico, eu trabalho, tem dia que eu trabalho 14 horas por dia. Mas assim, é porque eu escolhi. Eu decidi que eu vou fazer o negócio dar certo. Então, faça isso na sua empresa também, que não tem erro, tá bom? Gente, ó, muito obrigada. Deu pra entender tudo que o Dan vai colocar essa caixinha amanhã. Vai, eu vou fazer ele colocar. Muito obrigada. Boa noite pra vocês. Quarta-feira tem mais live. Vou deixar salvo assim. Eu preciso encerrar agora, senão não consigo salvar. Gente, brigadão, viu? Um beijão pra vocês. Tchau!